Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Não há história mais triste no mundo do que a de Romeu e Julieta, conclui o Duque na história mais famosa sobre dois amantes. No entanto, na tragédia de Shakespeare, Romeu e Julieta terminam suas vidas por escolha própria, enquanto na nossa história, o jovem amante resolve o problema de maneira diferente. A criação da família Bourdon começou no Missouri. Michael e Catherine se conheceram na escola, eram colegas de classe. Michael ficou encantado com sua colega loira, radiante e atenciosa. Nos anos seguintes, ele tentou várias maneiras de chamar sua atenção, ajudando com os deveres de casa e convidando-a para passeios. Assim, eles se tornaram melhores amigos e passaram muito tempo juntos, estudando e compartilhando segredos. Gradualmente, a amizade se transformou em algo mais, e eles perceberam que estavam apaixonados. Michael convidou Catherine para um encontro onde declarou seu amor pela primeira vez. Depois de um tempo, os jovens se casaram. O casamento foi uma cerimônia bonita e memorável, onde Michael e Catherine prometeram se amar em todas as circunstâncias da vida. Após 10 anos de casamento, a família se mudou para Lititz, na Pensilvânia. Lititz foi fundada por membros da Igreja Moraviana em 1756 e era habitada por descendentes de comunidades moravianas. A população principal da cidade era composta por famílias fiéis que buscavam refúgio em seu oásis dos horrores da vida moderna. A vida na cidade era tranquila e pacífica, muitas famílias pertenciam à comunidade cristã Amish e levavam um estilo de vida condizente com um crente. A vida era simples, com as pessoas tentando viver sem muitas tecnologias modernas. A família Bourdon era profundamente devota, então a escolha de Lititz não foi por acaso. Este subúrbio parecia perfeitamente adequado para o nascimento e criação de filhos. A vida fluía tão calmamente que um novo dia era igual ao último. Era exatamente isso que os Bourdons procuravam: solidão familiar completa e criação em isolamento com Deus. Michael servia na comunidade da igreja local e ensinava aulas na escola dominical. Catherine gerenciava a casa e ajudava o marido em seu trabalho na comunidade. Michael trabalhava mais para o enriquecimento espiritual, para as necessidades cotidianas. Ele trabalhava como gerente em uma empresa de impressão. Nos anos seguintes, tiveram 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. A maioria das famílias que viviam em Lititz eram grandes, algumas com mais de 5 filhos, esperando proteger seus filhos das dificuldades e perigos do mundo maior. As famílias frequentavam regularmente a igreja, enquanto os adolescentes locais participavam de grupos de jovens e estudavam em casa. As interações entre as famílias eram limitadas a sociedades religiosas conjuntas e celebrações. O ídolo familiar criado por Michael Bourdon durou muitos anos, com as crianças sendo criadas na fé e na disciplina. No início dos anos 2000, os filhos mais velhos, ao atingirem a maioridade, foram para a universidade e se mudaram para outra cidade para estudar, deixando 3 filhos em casa, que continuavam a ser educados em casa, para a alegria dos pais. Vizinhos e os poucos amigos do casal falavam muito bem da criação das crianças e de seus diversos interesses. Cara, Caitlin e Daniel eram exemplares, gentis e atenciosos, mas nem sempre foi assim. Quando a filha mais velha, Cara, entrou na adolescência, a vida tradicional da família foi virada de cabeça para baixo. Apesar das proibições do pai, ela começou a jogar no time de futebol local, escapando para discotecas e fazendo tudo o que antes lhe era proibido. O comportamento da jovem abalava profundamente seu pai. Muitas horas de conversas e orientações não ressoaram no coração de Cara. Motivos para discussões surgiram, levando repetidamente a fugas da jovem rebelde. Ela mostrava abertamente interesse por rapazes e buscava relacionamentos. Assim, em 2005, David, de 18 anos, e Cara,
de 14 anos, se conheceram em um grupo de apoio para estudantes envolvidos em questões de ensino em casa. Os jovens, com corações apaixonados por tudo o que era proibido, rapidamente estabeleceram relações amigáveis e calorosas. Secretamente de seus pais, criaram perfis nas redes sociais onde começaram a trocar mensagens ativamente. A correspondência era longa e muito emocional. Eles trocavam mensagens bem codificadas para manter a comunicação em segredo o máximo possível. Depois de um tempo, trocar cartas não era mais suficiente e começaram a se encontrar secretamente. No início, eram passeios inofensivos em lugares tranquilos e isolados ao redor da cidade. Depois o relacionamento amigável evoluiu para um romântico. Eles fugiam à noite para discotecas e passavam tempo juntos até de manhã. David era mais velho e já tinha experimentado o primeiro amor e decepções. Cara era tão jovem que seus novos sentimentos brilhantes mal podiam ser contidos. Ela não apenas andava, ela parecia voar, e um sorriso feliz nunca deixava seu belo rosto. Conhecer David trouxe de volta a obediente Cara para seus pais. Seu pai estava exultante, acreditando que os desafios da adolescência eram coisa do passado, mas Michael estava enganado. Apenas o medo de ser descoberta pelos pais acalmava o fogo interior da garota, enquanto ela escondia seu amor deles. Isso entristecia profundamente Cara, pois sabia qual seria a reação deles a relacionamentos tão precoces, já que lhe haviam sido ensinados conceitos completamente diferentes de amor possível entre um homem e uma mulher desde a infância, tentando protegê-la desse conhecimento o máximo possível. Temendo a reação negativa dos pais, o jovem casal guardava cuidadosamente seu segredo, mas, mais cedo ou mais tarde, todos os segredos vêm à tona. Um dia, incapaz de conter, Cara compartilhou seu segredo com sua irmã. Ela mostrou uma foto de David, contou como o relacionamento deles começou e que estavam tão apaixonados e determinados a ficar juntos contra todas as adversidades que estavam prontos para fugir. Sua irmã, temendo por Cara, contou à mãe sobre o plano de fuga. Assim, o segredo dos jovens amantes foi revelado. Certa manhã, a jovem subiu pela janela para dentro de casa e, silenciosamente como um rato, foi para o seu quarto. Eufórica, Cara estava voltando de outro encontro com seu David. Ela entrou em seu quarto e congelou. Sua mãe estava sentada na cama. Tudo ficou claro sem palavras. Após o café da manhã, houve uma conversa em que seus pais proibiram qualquer relacionamento com o jovem. Eles estavam chocados, tendo protegido seus filhos da violência, substâncias controladas e outras histórias negativas, que tal infortúnio os havia atingido. O pai de Cara estava tão indignado e desapontado que a proibiu de sair do quarto. Aquela noite, Cara Bordon passou na casa de David. Às 5h30, o jovem amante a deixou perto de sua casa. Eles combinaram que assim que Cara retornasse em segurança ao seu quarto, ela lhe enviaria uma mensagem de texto. No entanto, a mensagem esperada nunca veio. David ligou para a casa dela várias vezes e enviou algumas mensagens nas redes sociais. Uma hora depois, Cara informou que havia sido pega e pediu que ele viesse para que seus pais pudessem falar com ele. David chegou na hora marcada. A conversa começou com o pai expressando profunda indignação e proibindo o jovem de ver sua filha. A moral e a postura dos pais de Cara eram muito conservadoras, eles eram categoricamente contra relacionamentos na idade jovem de sua filha. Palavras de amor não tocaram o coração do pai. Ele avisou o jovem que, se o visse com Cara novamente, se sentiria obrigado a denunciá-lo à polícia por envolvimento com uma menor. A longa e emocional conversa terminou de forma acalorada. Cara foi trancada em seu quarto novamente, e David saiu de mãos vazias. O jovem entrou em seu carro velho e foi embora chorando pela primeira vez por uma garota, ou talvez pela dor de não ser levado a sério. A separação foi muito difícil. Os amantes lutaram muito durante os longos dias de separação. Eles não aguentaram o teste da separação,
Então elaboraram um plano que enganara todos aceitando as condições do pai de Cara, fingindo terminar, mas continuando seu amor secreto. E eles desempenharam convincentemente o papel de ex-amantes em locais públicos ou na igreja, nem sequer se cumprimentavam. Os pais de Cara ficaram satisfeitos, convencidos de que haviam protegido sua filha de um erro juvenil. David sentia muita falta dela. À noite, ele lia Shakespeare, imaginando serenatas abertas para sua amada como Romeu, mas na tragédia de Capulet e Montague, os amantes não puderam reconciliar suas famílias e obter sua bênção. David Ludwig tomou uma ação decisiva. Ele ligou para a casa de Cara pedindo uma reunião com seu pai. O jovem estava muito sério e pediu à sua amada para falar sobre seu casamento iminente. Em 13 de novembro de 2015, David Ludwig chegou à residência dos Bourdon para conversar com Michael, o pai de sua amada Cara. Ele declarou seu amor por Cara, seu relacionamento contínuo e seus planos de casamento. A resposta de Michael foi desdenhosa, e isso nunca vai acontecer. Antecipando tal resposta e já preparado, David, movido pela raiva, sacou uma arma e atirou em Michael pelas costas enquanto ele se dirigia à porta da frente. Em seguida, David procurou por Catherine, mãe de Cara, e atirou nela enquanto ela estava sentada em uma cadeira. David então começou a procurar por Cara na casa, chamando por ela, mas não conseguiu encontrá-la. Depois, ele entrou em seu carro e começou a ir embora, quando viu Cara correndo pela estrada em sua direção. Ela entrou no carro e disse a David que queria ir o mais longe possível, se casar e começar uma nova vida. O jovem casal fugiu da cidade no carro vermelho de David. Por que uma garota de 14 anos fugiria com um jovem que acabará de cometer um ato tão brutal? Não estaria ela chocada e assustada? Ambos eram considerados bons jovens. Como se tornaram criminosos? Cara Bourdon foi dada como desaparecida por 24 horas após seus pais, Michael e Catherine Bourdon, terem sido encontrados mortos. Depois de revisar as imagens de vigilância, a polícia seguiu o rastro dos adolescentes. As imagens também provaram que Cara não resistiu, mas acompanhou David voluntariamente. As acusações de sequestro contra David Ludwig foram retiradas. Alertas foram emitidos por todo o leste, enquanto a polícia da Pensilvânia e Indiana investigavam avistamentos do casal em um Volkswagen Jetta vermelho. As autoridades receberam uma dica na manhã de segunda-feira sobre um veículo com essa descrição estacionado perto de uma parada de caminhões fora de Fort Wayne. A polícia foi ao local, mas o carro já havia partido. A polícia estadual foi alertada e patrulhas avistaram o carro ao meio-dia na I-70 em Belleville. David Ludwig entrou na interestadual, levando-os a uma perseguição a 90 a 95 milhas por hora em uma rodovia de 2 pistas. O policial estadual David Kooshi, que participou da perseguição, descreveu Ludwig como extremamente imprudente e perigoso naquele momento, causando vários acidentes. Como em um filme de ação, a saga dos amantes fugitivos tornou-se uma grande notícia nacional. Transmissões de televisão mostraram a captura dos adolescentes fugitivos depois que o rapaz tirou a vida dos pais de sua namorada e fugiu com ela. Descobriu-se que os amantes planejaram escapar para longe, se casar e começar uma nova vida. O promotor distrital, comentando sobre a investigação, afirmou que a acusação de sequestro contra o adolescente seria retirada, mas as acusações pela morte de Michael e Catherine Bourdon permaneceriam. Ludwig e Carabette fugiram juntos após o incidente e ficaram foragidos por cerca de 28 horas antes de serem apreendidos em Indiana. Carabette não foi acusada de nenhum crime. David Ludwig foi detido sem fiança, acusado de homicídio e sequestro. Cara Bourdon foi colocada sob os cuidados de parentes e membros da igreja. David Ludwig foi preso em 14 de novembro de 2005, após uma perseguição de alta velocidade que terminou com seu carro batendo em uma árvore. Ele foi acusado pela morte dos Bourdons após uma longa disputa. Cara Bourdon, de 14 anos, não enfrentou acusações. Em 16 de novembro,
David Ludwig foi extraditado de volta para a Pensilvânia após renunciar à extradição. O Romeu falido confessou 2 acusações de dano intencional, foi um ato deliberado. Eu pretendia atirar nele se atrapalhassem nossos planos, e eu o fiz. Durante a busca no veículo do jovem após sua prisão, não foram encontradas armas, mas quando a polícia visitou a casa de Ludwig, descobriram 54 armas de fogo. Este arsenal pertencia ao pai de Ludwig, um caçador que ensinou seu filho a manusear armas. Um vídeo de 18 minutos de um laptop em sua casa mostrava Ludwig discutindo planos para uma invasão armada em outra casa, mostrando-o trazendo armas para dentro de casa. Os documentos do tribunal afirmam que abandonaram esse plano devido à presença de muitos carros. A polícia declarou Cara Bordon uma vítima no caso. No entanto, Ludwig apresentou documentos no tribunal alegando que imagens de vigilância de várias lojas ao longo da rota provariam que ela não foi sequestrada. Ludwig não resistiu aos esforços para retornar à Pensilvânia. Um juiz da Pensilvânia ordenou que ele fosse mantido sem fiança. Ele não foi representado por um advogado durante a apresentação das acusações. Uma audiência preliminar foi marcada para 23 de novembro. O julgamento do jovem responsável pela morte de 2 adultos na frente de seus filhos foi breve. Como detalhado nos documentos do tribunal, a irmã de 13 anos de Cara, Caitlin, contou aos investigadores que seus pais foram mortos após discutirem com David por cerca de 1 hora. Segundo os documentos do tribunal, Caitlin viu Ludwig atirar em seu pai e depois correu para o banheiro, onde ouviu um segundo tiro, presumivelmente o que tirou a vida de sua mãe. Ludwig então correu pela casa chamando por Cara. Ela contou aos investigadores que o filho de 9 anos do casal correu até os vizinhos, que chamaram a 911 relatando o trágico evento. Em junho de 2006, David Ludwig fez um acordo judicial com o promotor distrital Donald Rua Totaro, que havia buscado a pena de morte como punição. Assim, Ludwig se declarou culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau, entre outras, e foi imediatamente condenado a 2 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, além de ser condenado a pagar $125 mil em restituição. Desde 2006, Cara Bordon está sob tutela, representada por um conselho legal. Em declarações escritas publicadas em 22 de novembro de 2005, a acusação de sequestro contra David G. Ludwig foi retirada. O tribunal concluiu que Cara Bordon deixou Ludwig por vontade própria. O advogado de Ludwig afirmou que Cara acompanhou voluntariamente David durante sua jornada por 3 estados e as gravações de vigilância mostram que Bordon teve amplas oportunidades de escapar. Cara admitiu que correu atrás de Ludwig enquanto ele deixava sua casa. Cara Bordon simplesmente desejava se casar com seu amado David Ludwig. Cara Beth foi identificada como vítima nesta situação trágica e, portanto, o promotor distrital do condado de Lancaster não impôs nenhuma acusação criminal contra ela. Suas ações ao lado de Ludwig durante a investigação e o rastro digital de e-mails, blogs e mensagens de texto que deixaram para trás contribuíram para essa decisão. Em um serviço memorial solene realizado na Lancaster Bible College, Cara Beth, junto aos seus irmãos, lamentou a perda de seus pais. O bairro da família Bordon demonstrou respeito e lembrança adornando caixas de correio com fitas brancas. A perda deixou 5 filhos sem a orientação e o amor dos pais. George Landes, um ancião da Monterey Chapel, refletiu sobre o incidente dizendo que o propósito por trás de tal perda é conhecido apenas por Deus, garantindo que Mike e Kate estão em um lugar melhor. Vera Zimmerman, 50, familiarizada com a família Bordon e a mãe de Ludwig por 7 anos, comentou sobre a criação das crianças, apontando que uma falha de julgamento levou aos eventos infelizes. Amigos e vizinhos recordaram Cara Bordon como uma jovem alegre e sociável, conhecida por suas atividades de babá no bairro e sua paixão pelo futebol. Kevin Schleman, pastor executivo da comunidade AADA, destacou sua participação regular em atividades de grupo de jovens. No entanto,
tensões subjacentes entre Cara e seus pais foram notadas por Zimmerman, destacando preocupações sobre o interesse de Cara por rapazes. Samuel P. Lore, amigo de Ludwig, revelou às autoridades seu relacionamento íntimo secreto, marcado por comunicações eletrônicas flertantes e trocas de imagens inadequadas. De acordo com documentos legais, Zimmerman mencionou uma decisão significativa dos pais de Cara de desconectar seu serviço de internet em resposta ao relacionamento dela com David, indicando sua desaprovação. A cidade pacífica ficou em choque pelos eventos sombrios que se desenrolaram, ressoando além da comunidade local para círculos mais amplos, especialmente aqueles envolvidos no ensino doméstico. Amigos da família lutaram para compreender como crianças tão protegidas poderiam cometer atos de tamanha gravidade. Oficialmente, eles não eram considerados um casal devido à desaprovação dos pais do relacionamento, compartilhou Stephanie Manon, uma vizinha de 16 anos da família Bordon. Este incidente destaca o dilema onde David Ludwig, diante da oposição, escolheu a violência como solução para seus problemas. O apelo de David G. Ludwig por libertação foi finalmente negado pelo Tribunal de Apelação Estadual, conforme anunciado pelo escritório do promotor distrital do Condado de Lancaster. Após sua sentença em 20 de junho, Ludwig passou por várias avaliações em Camp Hill antes de ser transferido para uma prisão estadual no Condado de Indiana para começar a cumprir sua sentença de prisão perpétua pelo assassinato dos pais de sua namorada. David Ludwig, aos 19 anos, foi transferido em 3 de agosto para a Instituição Correcional Estadual em Pine Grove, anunciou Susan Norton, porta-voz do Departamento de Correções do Estado. O Estado escolheu a prisão estadual de Indiana para Ludwig por causa de seu programa de infratores juvenis, destinado a internos de 15 a 20 anos. O programa visa ensinar responsabilidade pessoal, disciplina, respeito pelos outros e autoestima, de acordo com o Departamento de Correções. Pine Grove, inaugurado em 2000, abriga alguns dos jovens infratores mais desafiadores do estado em um ambiente comunitário terapêutico. Os internos em Pine Grove começam o dia às 6h10 da manhã com uma chamada nominal, seguida por uma sessão de treino às 6h30 da manhã, incluindo agachamentos, flexões e corrida no lugar. Eles retornam às suas celas às 7h15 da manhã para se preparar para o café da manhã às 7h30 da manhã, com almoço às 11h30 e jantar às 16h20. O dia é preenchido com 4 horas de aulas educacionais, abrangendo desde artes culinárias, negócios, desenho em computador, instalação de sistemas de aquecimento e refrigeração até manutenção predial e 4 horas de treinamento de habilidades de gerenciamento pessoal. Os internos também participam de um programa de desenvolvimento de liderança de estilo militar de 90 dias, promovendo honra, disciplina, honestidade e respeito. A transição da cadeia do condado, onde Ludwig concluiu seu diploma de ensino médio, para a instituição correcional estadual foi um desafio para o jovem, afirmou Meryl M. Span, um dos advogados de Ludwig. Ele também estará entre jovens da população geral e poderá receber visitas. A mudança foi difícil porque a cadeia do condado era menor e ele havia se acostumado com o ambiente, disse Span. O custo de abrigar um interno em Pine Grove, que emprega cerca de 430 pessoas, é de aproximadamente $120 por dia. O Sr. Ludwig será designado a trabalhos como serviços de limpeza ou de alimentação e participará diariamente de atividades recreativas e educacionais, afirmou Norton. Os internos podem ganhar entre 18 e 42 centavos por hora trabalhando como carpinteiros, encanadores, cozinheiros e trabalhadores manuais. O dinheiro ganho pode ser usado para comprar roupas, calçados, alimentos e itens pessoais no comissário da prisão. A maioria dos 250 internos em Pine Grove permanece até completar 22 anos, após o que são transferidos para prisões de adultos para cumprir o restante de suas sentenças. David Ludwig, agora com 37 anos, está cumprindo 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua por atirar em Michael e Catherine Bordon em sua casa em novembro de 2005, depois que eles lhe disseram que ele não poderia mais ver sua filha de 14 anos,
Cara Bordon. Em seu último pedido, Ludwig referiu-se a supostos problemas, incluindo ser tratado como um infrator juvenil cumprindo uma sentença de prisão perpétua. Ele citou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 2012, que considerou inconstitucional a prisão perpétua para infratores juvenis. Recentemente, a Suprema Corte da Pensilvânia negou o pedido, concordando com o juiz do Condado de Lancaster, David Ashworth, que anteriormente considerou o desafio intempestivo e infundado, de acordo com o escritório do promotor do condado. Ashworth afirmou que Ludwig não merece a mesma consideração que o menor, pois ele tinha 18 anos e meio na época das tragédias. David Ludwig está atualmente encarcerado no condado de Lair. Cara Beth Bordon, a namorada de 14 anos de David Ludwig, de 18 anos, que foi acusada de matar os pais dos Bordon e fugir com ela para Indiana, reuniu-se com sua família na Pensilvânia. No entanto, como relata a correspondente da CBS News, Sharon Alfonsi, permanece incerto qual papel Cara Bordon pode ter desempenhado no incidente. De acordo com Alfonsi, a polícia agora vê Bordon como uma vítima. Ela não foi presa, o que deixa em aberto a possibilidade de que ela tenha desempenhado um papel significativo nos eventos que se desenrolaram. Dada sua idade de 14 anos, também há especulação sobre possíveis acusações contra Ludwig por envolvimento com uma menor. O chefe de polícia Richard F. Gley Jr. disse à CBS News: "Cara está chateada, está chorando, tem 14 anos e parece que esquecemos disso. Ela está devastada. Isso mudou completamente a estrutura da nossa comunidade." Um vizinho dos Bordon envolvido no serviço memorial disse à CBS News que eles eram pessoas maravilhosas e sentiremos muita falta deles. "É loucura completa, absoluta loucura", disse o legista do condado de Lancaster, Pensilvânia, G. Gary Kirchner. "Isso não é um caso de Romeu e Julieta, é muito pior." Assim, uma decisão tomada em um momento de fúria e desespero tirou 3 vidas. Por que dizemos 3 quando há 2 vítimas? Tendo recebido 2 sentenças de prisão perpétua, o jovem David Ludwig viverá seus dias na prisão, nunca mais podendo tomar uma decisão independente e nunca mais sendo livre. Mas isso é realmente viver? A comunidade lembrará por muito tempo essa história terrível e não entenderá como crianças tão positivas puderam cometer atos tão cruéis. Infelizmente, o ensino doméstico não impediu essa tragédia horrível. Crescer e ser educado em um ambiente cristão não impediu o ato cruel. Talvez os pais, confiando em Deus e na fé, tenham perdido algo crucial na criação de seus filhos ou falhado em transmitir as lições importantes da fé cristã de forma eficaz. Talvez não estivessem cumprindo adequadamente seus deveres parentais, não tendo conversas sinceras com seus filhos ou confiando o suficiente uns nos outros para impedir as fugas secretas de sua filha e parar a busca por novas experiências. Talvez tivesse sido melhor permitir que as crianças vivessem sem mencionar o Todo-Poderoso, ainda compartilhando com seus filhos a vida que eles próprios viveram em uma idade jovem, onde não havia tantas restrições e privações. Decidir pelos filhos, os pais eventualmente enfrentam decepções das decisões tomadas mais tarde. Podemos apenas especular sobre o que poderia ter prevenido essa tragédia. De tudo que aprendemos, uma coisa é clara, e a violência sempre leva a mais violência. Quando somos ensinados a viver com violência, nos tornamos bons enquanto somos coagidos e aceitos como parte da vida. Quanto mais praticamos, mais suportamos e depois usamos a violência para resolver nossos problemas. Infelizmente, grande parte dessa aceitação da violência vem de lares cristãos, mas tal violência é totalmente contrária aos ensinamentos cristãos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.